Já Ricardo. que Boa noite. tivemos aí um lado mais jurídico, né? O que que é ADI, agora eu venho para o senhor e pergunto o que que é o Zika? O que significa o Zika? Qual o perigo dele para a mamãe e para o bebê? E o senhor acabou de lançar um artigo, quer dizer, acabou não, foi o artigo que o senhor tinha lançado, mas eu acabei de enviar o seu artigo para os bispos e foi muito bem aceito, porque o senhor dá um contexto na época, em 2016, não se tinha tanto conhecimento e depois se evoluiu muito no conhecimento do Zika. Então, coloca para nós um pouquinho, doutor Rafael, se apresenta aí para nós e coloca para nós um pouquinho esse panorama do Zika vírus. Boa noite. Eu vou tentar falar isso mais ou menos no máximo 10 minutos. Primeiro, meu nome é Rafael Câmara Medeiros Parente, eu sou médico, ginecologista obstetra, trabalho na UFRJ e atualmente eu sou conselheiro regional de medicina, tanto do CREMERG, do CRM do Rio, quanto do Conselho Federal de Medicina em Brasília. Isso é bastante importante, porque o Conselho Federal de Medicina tem bastante influência nessas questões nacionais. Inclusive, esse ano, a gente conseguiu a aprovação em plenária do CFM, o CFM se manifestando contra a descriminalização do aborto. Isso realmente é uma coisa muito importante, porque até então o CFM ele tinha vamos dizer assim, uma posição meio neutra, né? Nem para lá, nem para cá. E a gente sabe que quem é contra o aborto deixa com todas as letras. Eu sou contra a descriminalização do aborto. Então, a gente conseguiu isso esse ano lá no CFM, nessa nova gestão. Bom, dito isso, eu participei da DPF 442 em 2018, né? Aquela DPF que era uma audiência pública para auxiliar os ministros a julgarem essa DPF que até hoje não foi julgada. Ali era uma outra questão, é contra a descriminalização do aborto como um todo, mas ali durante 20 minutos eu fui o único médico, em 10 médicos, 9 médicos foram a favor do aborto. Eu fui o único médico contra a descriminalização do aborto e eu consegui levar argumentos muito fortes e, ao meu ver, irrefutáveis, que realmente ali deu uma tranquilizada, primeiro do ponto de vista médico, em quem queria liberar o aborto, né? Então, vamos agora para essa questão da ADI 5581. A ADI 5581, eu vou focar muito na questão médica, que é o que eu conheço, né? Eu não gosto muito de entrar nas outras searas, não. Ela foi proposta em 2016 e na própria petição inicial da ANADEP está escrita que quando ela foi proposta, foi no calor da epidemia de Zika, não se conhecia absolutamente nada. É que nem hoje a gente conhece muito pouco do coronavírus. Então a gente não conhecia nada. Então todas aquelas premissas nas quais aquela petição foi montada, pode pegar tudo e jogar no lixo, porque não tem valor mais nenhum. Hoje a gente tem um conhecimento muito grande sobre o Zika vírus e como ele atua. Então, quais são as minhas principais críticas em relação a essa ADI, que, ao meu ver, torna ela sem valor nenhum? A primeira é o seguinte: os testes que dizem se a gestante está ou não infectada, os testes sorológicos, eles são muito ruins. A sensibilidade e especificidade dele, ou seja, ele acertar se a mulher está ou não infectada, é baixíssima, é abaixo de 50%. Inclusive, pode confundir com outros vírus, como, por exemplo, febre amarela e dengue, que são extremamente prevalentes no Brasil. Além disso, mesmo após a mulher curada, ou seja, sem vírus mais no corpo, aqueles anticorpos podem ficar positivos por até 3 meses. Ou seja, a mulher se infectou antes da gravidez, ficou curada, não tem mais vírus nenhum, engravidou. Se ela fizer um teste durante 1 mês, 2 meses ou até 3 meses, pode aparecer que ela está infectada, porque tem anticorpo. Então, como é que você vai tomar uma decisão? Primeiro, você não sabe se aquilo ali está se referindo ao Zika ou está se referindo a outros vírus, porque o erro é muito comum. Segundo, mesmo que realmente tenha sido uma infecção por Zika, ela já pode estar curada há muito tempo e aquilo ali não tem mais importância alguma. Terceiro, a ver também com teste. Os laboratórios do Brasil não são iguais aos laboratórios de fora. Muitos deles são ruins. Um estudo de uma revista americana mostrou que 73% pode ter erro de diagnóstico. Então, isso aí é um outro fator. A gente não está falando em passar ou não remédio. A gente está falando em matar ou não matar. Como é que a gente vai matar ou não matar um bebê baseado numa incerteza tão grande? Isso, para eu não entrar no mérito, que matar é absurdo. Eu não estou nem entrando nesse mérito. Eu estou focando na questão médica,
Porque com esse pessoal a gente tem que argumentar dessa forma, porque para eles, quem propõe isso, matar ou não matar, não faz diferença matar bebê. Então eu tenho que entrar no argumento deles. Outra questão que eu queria falar também é o seguinte: naquele momento, a vacina era algo muito longe. Hoje a gente tem vários estudos que uma vacina está muito próxima à vacina contra o Zika. Então, não tem por que esse desespero todo de ficar liberando isso. Eu tenho um terceiro argumento também. Todo mundo lembra que quando foi liberado o aborto em caso de anencefalia, diversas decisões judiciais aproveitaram essa liberação para liberar diversas outras coisas. Hoje em dia tem caso de liberação de aborto baseado nessa lógica, até por depressão. Diversas malformações, diversas outras doenças, os juízes consideraram um paralelo com aquilo e liberaram. Então, o meu medo é que liberando, além do absurdo que é liberar para a Zika, liberando para a Zika, libere para diversas outras viroses, como rubéola e outras que a gente sabe que pode provocar malformação. Mas aí vem o meu medo maior. Reparem que esse julgamento ele está pautado por meio da pandemia de coronavírus. Quem garante que não tem algum maléfico por trás disso que queira aproveitar essa situação para também liberar para qualquer gestante infectada por coronavírus? Já que é um vírus que a gente não conhece. Quem garante que esse vírus também não tem algum tipo de efeito teratogênico? Teratogênico é quando você pode provocar alguma malformação em feto. Então pode ter algum iluminado, entre aspas, do mal, que queira aproveitar essa decisão para, junto disso, colocar para abortar também gestantes com coronavírus. Então, baseado em todas essas premissas, ao meu ver, é absolutamente sem qualquer fundamentação médica e técnica a liberação do aborto nesses casos. Teria várias outras coisas para falar, mas com o passar do nosso debate a gente vai falando, eu vou responder as perguntas, porque senão eu ficaria aqui a noite inteira falando sobre isso. Beleza, doutor Rafael, é isso mesmo. Acho que essas argumentações já começaram a nos esclarecer, né? Porque de fato nós ficamos aí numa penumbra, né? E não se pode legislar sobre uma penumbra, tem que ter essa clareza científica. E o senhor nos aponta realmente a necessidade de ter essa clareza científica que é a favor da vida. Ao contrário, né? Não é liberando o aborto nesses casos que não é com tanta clareza que nós temos a certeza da infecção. E eu acho que isso traz para nós mais força ainda para argumentarmos a favor da vida. Ricardo, você perguntou por que a lei chega com tanta falha, né? Então, eu acredito que por dois motivos. Essa lei, na verdade, essa petição que o senhor perguntou, não foi isso? Por que ela chegou com tanta falha, né? Tá. Ao meu ver, dois motivos. Primeiro, porque a gente agora está analisando à luz de 2016, de 2020 e 2016. Então, eu já falei que essa petição, os erros atuais, talvez naquela época, não fossem erros pelo desconhecimento. Só que eu acredito que esses defensores que impetraram essa petição, eles deveriam ter hoje honestidade, né, de, olha, aquela petição naquele momento, ela até poderia ter alguma lógica, baseada no princípio de que eles queriam descriminalizar o aborto, só que hoje ela não tem mais nenhuma verdade científica. O que está ali está errado. Então, ao meu ver, esse é um ponto. Agora, o segundo ponto é o seguinte: quem é a favor da descriminalização do aborto consegue meter essa pauta, até se a gente for falar de construir um foguete para a Lua. Eles dão um jeito de enfiar essa pauta em qualquer lugar. É algo impressionante. Essa petição inicial tem coisas muito boas. É sobre o apoio às mães com bebês com Zika. Eu fui 2 vezes, ano passado, ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados defender essa questão, defender os projetos de lei e tal, para dar esse apoio, porque realmente muitas dessas mães hoje foram abandonadas à própria sorte, com filhos que têm um custo caro, né, de você, médico e de remédios e tudo mais. Então, uma parte dessa petição, ela foca nisso. Só que aí deram um jeito de enfiar a pauta abortista no meio. E aí fica até complicado para a gente defender o lado bom, porque se defende o lado bom, também carrega junto o lado ruim. Então, isso é doloroso. Então, eu fui no Senado ano passado, foi aprovado o BPC, então todo o lado bom, que é o benefício de prestação continuada, tem vários parlamentares lutando por isso. E aí, como o senhor está falando de lei, ao meu ver, eu não vou citar nomes aqui, mas muitos deputados e senadores que foram eleitos se dizendo contra o aborto estão calados agora. Estão absolutamente calados.
Então, é importante eles se manifestarem porque eles têm voz, muito mais voz do que a gente. Eles estão lá no Senado, eles estão no parlamento, eles podem pressionar os ministros, podem pressionar os ministros de Estado, o presidente da República, para pressionar. Então, cadê eles? Se elegeu dizendo que era contra o aborto, tem que ser contra o aborto sempre, e não só para ganhar voto, entendeu? Eu acho que é fundamental essa questão agora de apoio e de pressão nos ministros do STF, porque a gente sabe que o STF, ele também, quando tem a pressão popular, ele pode tirar de pauta, ou alguns ministros podem pensar de forma um pouco diferente. Então é importante isso, para a gente mostrar o valor da vida. Não é só para ganhar voto. Nessa luta ela é mantida, independente de eleição ou não. E uma única coisa que eu esqueci de falar, quando eu falei da parte científica, os estudos hoje mostram, primeiro, que a doutora Lenido já falou, é um acometimento mínimo de 1% a 5%. Então, mesmo que a mulher realmente tenha sido infectada, a gente vai matar baseado que só 1% ou 5% pode apresentar algum tipo de malformação ou deficiência, como quiser chamar. Isso é um absurdo, uma coisa completamente alucinada, não tem menor lógica científica no negócio disso. E mesmo entre aqueles que são afetados, esse 1 a 5%, grande parte deles tem um bom desenvolvimento. Com o passar do tempo, eles conseguem ser pessoas relativamente normais. Aí, quando eu, lá na DPF 442, eu falei que matar bebê era uma eugenia, eu fui vaiado, xingado pelas feministas, eu fui tão vaiado e xingado que a ministra Rosa Weber teve que interromper a minha fala, porque ninguém conseguia mais ouvir o que eu estava falando. Então, eu estava lá, a doutora Lenise também estava lá. Assim, eu nunca nós lembramos. Eu fui xingado de termos horrorosos é verdade, no Supremo Tribunal Federal. Eles se irritam quando a gente fala a verdade, mas eu vou continuar falando a verdade, porque eu não tenho medo desse pessoal, né? Então é importante que a gente sempre fale com a verdade e assumir o que fala e o que pensa. Não, e essa sua colocação é importantíssima. Por que tanta omissão, né? E isso mostra que as coisas não estão às claras e que, de fato, tem outros interesses. Então, acho que é importante colocar isso. São tantas as pessoas, eu estou vendo aqui, que estão nos acompanhando hoje, ter essa responsabilidade também como igreja de mostrar que nós temos que ter discernimento e procurar a verdade sobre as coisas, né? Porque tem muita manipulação, como a irmã Liliane falou, até nas palavras, no modo de proceder. Isso que o Dr. Rafael fala vem ao encontro exatamente, inclusive, do que a própria CNBB em 2017 dizia: não compete a nenhuma autoridade pública reconhecer seletivamente o direito à vida, ou quem vai viver ou quem vai morrer, como diz o Dr. Rafael. Por que é desproporcional pensar 1% a 5% e os demais poderão também entrar nesse perigo iminente de suas vidas não virem à tona? Então, assegurando alguns e negando a outros. CNBB 2017. Essa discriminação é iníqua e excludente. Doutora Lenise, o doutor Rafael também falou, e a senhora chegou a tocar no assunto sobre a eugenia. Essa discriminação, porque seria bom também falar como é que essas mães que tiveram crianças com microcefalia, como elas estão lidando com isso. A opção pela vida, ela também tem um lado extremamente importante para a própria sociedade, né? Eu jogo isso para as duas, são as duas mulheres que estão conosco, né? Tanto a doutora Lenise quanto a irmã Liliane. Como fica essa questão da acolhida de uma criança que tem a deficiência e como isso está sendo trabalhado? Sim, é interessante até porque ao longo desse processo, participando desse debate, eu tive a oportunidade de ter contato com várias associações de mães de crianças com deficiência de uma forma geral e com microcefalia em particular, né? Então, há uma associação de Pernambuco, por exemplo, a Associação de Mães de Anjos, e a presidente dessa associação esteve no Congresso Nacional participando desses debates, em alguma situação até trouxe
a criança com microcefalia também para participar ali, e se colocando totalmente contrária à questão do aborto, né? Mas também é interessante que quando elas dão o depoimento delas de como que foi o processo, é claro que no primeiro momento, ao receber a notícia, né, quando ainda estavam grávidas, é muito duro, né? É muito difícil. E mais de uma, a gente tem vídeos, por exemplo, dizendo que num primeiro momento ela até pensou, né, na questão do aborto, a explicar e tal, e depois não, ela já muda de ideia, né, e já tem o processo de aceitação, mas é um processo, quer dizer, então também eu penso que é algo muito contra a própria liberdade dessas mulheres propor o aborto no momento em que elas estão psicologicamente abaladas, né? Porque, no caso, nem seria por ter a notícia de que a criança tem microcefalia, porque também essa questão de que se propor, bastando a mãe ter zika, e não um diagnóstico de microcefalia, é porque esse diagnóstico é tardio, né? A criança já está com 6 meses, 7 meses, quando faz o diagnóstico de microcefalia. Então, a questão da proposta do aborto, que normalmente é muito antes, né? Então, realmente, por isso que se coloca que bastaria a questão de ter a zika e não de trazer o diagnóstico com microcefalia. Porque até depois de nascida a criança, né, leva um tempo até se certificar o diagnóstico, e mais da metade dos supostos casos, como foi quando se acompanhou de perto, em 2016, mais da metade dos supostos casos não foram confirmados depois, né? Então, a criança que houve dúvida depois de nascida se teria microcefalia, e mais de metade dos casos se confirmou que não, né? Então, diante de uma situação com tantas dúvidas, uma situação psicologicamente tão difícil num primeiro momento, que necessita um processo de aceitação, né? Então, fazer a proposta do aborto é algo... Isso me parece lesivo tanto para a criança quanto para a mãe, né? E quantas vezes depois uma mulher que numa situação dessas aborta vai se arrepender. Perfeito. Né? Então, Importantíssimo colocar esse lado da mulher também. Muito obrigado, viu? Eu quero Isso. completar a frase da doutora Lenise nesse sentido assim, ó, é desumano, doutora. Eu termino dizendo que é desumano, porque na hora que a mulher mais precisa, que alguém também a acolha, eu dou a ela um direito, um suposto direito, de fazer uma exclusão que a marca pelo resto da vida. Então, a gente já começa entendendo isso como uma parte extremamente, parece malévola, assim, ó. Chega a ser quase que... É inacreditável que o humano consiga fazer isso com outro ser humano. Porque daí eu estou falando na relação de quem oferece uma condição de aborto para quem já está numa condição de sofrimento, porque nenhuma mãe engravida esperando que seu filho nasça com alguma deficiência. E aí, quando isso acontece, a oferta é, então vamos tirar? Cuida, porque daí isso parece ainda é desumano. Uma segunda realidade que eu penso é assim, ó, quantas mães a gente não viu que tenha filhos com deficiência, e olha que com deficiências bastante severas, que se percebem assim, não fui eu que escolhi meu filho, não fui eu que escolhi meu filho, foi ele que me escolheu. Quantos depoimentos dessa natureza nós ouvimos ao longo da vida? E hoje hoje eu sou diretor de um hospital que tem uma maternidade de referência. Então, a gente pega, a gente escuta isso com muita tranquilidade das mães, principalmente nessa condição. Então, vale a pena a gente também entender qual é o grau de envolvimento que essa mãe tem ao longo do processo gestacional para nesses primeiros meses cheios de expectativa, a gente dizer esse tipo de coisa. A mim me parece um perigo também, no sentido assim, ó, tudo o que o Estado pareceu oferecer para essas crianças, e que de uma certa forma não faz agora, ou faz de uma maneira muito incipiente, e eu tenho muito medo desse tipo de ação, porque eu não sei se nós, às vezes, não se esconde uma questão de
de necessidade até mesmo financeira ou até responsabilidade do Estado, e aqui eu estou falando de federação, e aí fica mais fácil tirar, então, para eu não ter mais uma responsabilidade social, econômica e de toda natureza no cuidado com essa criança que está por nascer. E os estágios do Zika já nos ajudam muito bem a entender. Quer dizer, é só na fase grave é que a deficiência é tão exacerbada. Na fase moderada ou na fase comum prognóstica da doença, como o doutor Rafael já colocava, com bons profissionais, com equipe multiprofissional bem estabelecida, não vai ser problema. E isso a mãe fala também, de novo, a presença da mãe nesse sentido. Quer dizer, eu sou mãe de anjo, meu filho que me escolheu, eu tenho essa relação do filho que mais necessita, e aí a gente vai para a questão, por exemplo, da parábola do filho pródigo, né? O filho que mais necessita é o filho do qual eu me gasto mais em termos de doação pessoal. Então, existem posturas de mães que já nos sinaliza que cuidado quando a gente oferece isso para elas em início de gestação. Até porque eu reforço o que a doutora Lenise falava da insegurança do diagnóstico. Afinal de contas, é entre a 30ª e a 32ª semana, quer dizer, olha quanto tempo já se passou para eu poder ficar dizendo que essa criança não tem direito de nascer? Como assim? E depois o próprio exame não é suficiente? Então, eu penso que tem uma série de situações que mostram que a mãe ela é muito mais dada ou quando ela consegue ser acolhida nesse momento de descoberta. Excelente. Olha, levantou uma questão seríssima, seríssima. O Papa Francisco, e infelizmente nós vamos ter que ir encerrando, porque o nosso tempo já está quase encerrando. Eu só queria lembrar aí, reforçando o que foi dito, o Papa Francisco, num discurso aos participantes do simpósio promovido pelo Dicastério para os Leigos e Família, em 25 de maio de 2019. Olha que beleza de palavra do Papa. Cada criança que se anuncia no ventre de uma mulher constitui uma dádiva que muda a história de uma família, de um pai, de uma mãe, dos avós, dos irmãozinhos. Esta criança tem necessidade de ser acolhida, amada, cuidada, sempre. Infelizmente, a cultura de hoje, predominante, não promove essa abordagem. Mas o ensinamento da Igreja é claro, a vida humana é sagrada e inviolável e o recurso ao diagnóstico pré-natal para finalidades seletivas deve ser desencorajado vigorosamente, porque é a expressão de uma mentalidade eugênica e desumana. Muito forte, muito bom, muito claro. Meus amigos, eu vou dar agora uma rodada e vocês fazem as considerações finais. Teriam muita coisa para nós conversarmos, mas é o nosso tempo. Então, desde já, o meu muito obrigado pela presença de vocês e pela colaboração. Começamos aí, doutor Rafael. Bom, eu que agradeço a oportunidade, né, de dar essa parte médica, que eu acho que também é bastante importante nessa questão. E agora a Liliane falou uma coisa muito importante. Na verdade, a gente está falando de gravidezes que vão ser de segundo ou terceiro trimestre. Porque no primeiro trimestre, até 12 semanas, a gente não consegue ver absolutamente nada, malformação nenhuma. Então a gente está falando de quê? De matar fetos com 20 semanas, com 30 semanas, com 8 meses, com 9 meses. Não dá nem para saber o que esse pessoal está pensando. Na verdade, foram leigos que fizeram a petição, do ponto de vista médico, sem entender nada de medicina. Então, eles mesmo agora devem estar... O que é que eu faço com esse negócio aqui que eu inventei? Né? Assim, porque realmente a gente não está falando de um aborto de 12 semanas. Eu sou contra absolutamente qualquer tipo de aborto. Todo mundo me conhece. Tirando aquele que a mulher corre um risco grande de morrer. Né? Agora, nesse caso, a gente não está falando de aborto de 12 semanas. A gente está falando de aborto de um bebê já quase já para nascer. Então, é bom ficar atento. E aí, agradeço bastante. O senhor falou do meu artigo. Aquele artigo ele foi feito no ano passado, quando ele teve o primeiro julgamento. Lembrar que esse julgamento já foi adiado uma vez. Mas eu já atualizei esse artigo. O artigo que está que o senhor disponibilizou já é um artigo já atualizado, já para esse julgamento e já com a pandemia do coronavírus. É importante todo mundo ler para ter embasamento teórico. E quem precisar, é só me procurar, que para essa questão
contra o aborto, não tem direita, não tem esquerda, não tem qualquer um, eu estou com qualquer um para ajudar nessa pauta. E de tá bom? fato, e não só essa pauta, né? Eu queria lhe parabenizar pelo seu trabalho também em relação aos médicos e o coronavírus, que o senhor foi aí, eu digo, uma voz profética, mostrando aí que os médicos foram jogados no fronte, sem apoio, sem suporte. Então eu digo, a sua luta é desde a concepção até o fim natural, né? Não é só na concepção. Muito obrigado, doutor Rafael.